Olá, sejam todos bem-vindos nesse encontro nosso. Eu já fiz 2 encontros, né, que nós falamos sobre contos de fada, porque eu sou psicóloga, sou arteterapeuta, sou contadora de histórias também e sou filósofa. No outro encontro que a gente teve, eu falei de uma maneira geral sobre contos de fada. Hoje eu vou passar para a prática, né? Eu vou narrar para vocês um conto de fadas junto com a interpretação junguiana para eles. E vocês vão perceber a grande frase de Jung, que ele diz, né, que os contos de fada não são historinhas para criança dormir, e sim são histórias para adulto despertar. E o conto de fadas, ele fala sobre a jornada do herói. Isso é descrito num livro do Joseph Campbell, que é um mitólogo conhecido, foi muito famoso, ajudou no filme Guerra nas Estrelas, e ele fala que a jornada do herói é a jornada de todos nós. Nós todos estamos um dia em casa, em qualquer lugar, acontece algo que a sua vida muda, e você começa a seguir um novo caminho. Nas histórias, nos contos de fada, não é assim? Eu venho andando normalmente e o rei grita, socorro! O monstro pegou minha filha, alguém tem que salvá-la. E eu não sei nem por que eu digo eu vou. E aí começa a jornada. A partir do momento que eu digo eu vou, tudo que eu não tinha começa a aparecer. Forças começam a me ajudar. Aparece uma velhinha e diz para mim virar o anel que ela está me dando, eu vou ficar invisível. Aparece um passarinho que vai me mostrar um caminho melhor. Isso acontece na vida real com a gente. A partir do momento que aconteça algo, que eu tenha que começar uma nova jornada, eu me separei, eu fui mandada embora do emprego, tenho uma doença em família, enfim, seja o que for, eu começo a receber ajuda. Eu não sabia que eu tinha aquela força, eu não sabia que eu conseguia enfrentar um novo emprego, eu não sabia que eu conseguia segurar a família tão bem, apesar de uma doença, de uma coisa séria acontecendo. Isso Joseph Campbell chama de a jornada do herói. Então, os contos de fada, normalmente, mostram a jornada do herói para que ele chegue no processo final, que é o processo de individuação. É um mapa. Como acontece para que, no final, eu receba o troféu, eu saia vitorioso, ou seja, que eu consiga fazer o encontro definitivo. Isso para o Jung é o processo de individuação, e eu passe a ser uma pessoa só. Porque enquanto eu não consigo me encontrar comigo mesmo, o Jung diz que nós somos todos neuróticos. O que é neuróticos? São pessoas divididas, somos nós. Eu penso de uma maneira, eu falo de outra e eu ajo de outra. É uma disfunção cognitiva total. Então vamos começar essa jornada do herói, do tema que eu escolhi, que é o patinho feio. Todo mundo conhece a história do patinho feio. Um patinho que nasceu no quintal que não era o dele, porque ele não era um pato, ele era um cisne. Ele vai embora, porque ele não aguenta mais ficar lá, e todo o processo que ele passa até ele chegar no processo dele de individuação. Ele virá realmente quem ele é. É uma história, você pode ver pelo lado de um órfão, é uma história de transformação. Então, como começa a história? Ele nasce naquele quintal, mas ele não é um pato. Então, ele nasce totalmente careca, ele não nasce com aquela penugem linda do patinho, ele é meio desengonçado, ele cai, e ele é rejeitado pelo grupo, que é normal, né? Eu vou o tempo todo falando do patinho e jogando para a vida real, para que vocês entendam por que a gente está contando um conto de fadas, por que se conta em terapia um conto de fadas. Não é assim na vida real? Para você pertencer a um grupo, você tem que ser igual a esse grupo, senão esse grupo rejeita você. Experimenta você ir para uma mesa de bar e dizer que você não vai beber. Começa, como é que é? Você não vai beber, não? Nada. Você está com algum problema? Ai, que chato, nada. Chega um ponto que você resolve ir embora, porque você está incomodando as pessoas. Para você não tem problema nenhum, você quer sentar ali, tomar uma Coca-Cola, bater papo. Experimenta chegar no almoço e falar que você está de dieta. Ah, mas só hoje.
Quando você tem que perder 30 quilos, mas que bobagem, é tão fácil. Qual a diferença de começar hoje ou amanhã? Não tem ninguém que entenda e fala, não, você tem razão. Vai lá, pede a sua salada. Por quê? Porque qualquer grupo, as pessoas querem pessoas iguais. E o Patinho Feio não era igual. E ele, então, é rejeitado. Ele fez alguma coisa de errado? Não. Ele só não era igual a todo mundo. Ele até tenta um pouquinho se adaptar, né? Muitas pessoas ficam naquele quintal a vida inteira. Passa a vida inteira tentando se adaptar. Né? Você não conhece a história? O avô era médico, o pai era médico. O que você vai ser? Médica. E você já tem um consultório te esperando. E você fala, não, eu quero ser bailarina. Nossa Senhora, você precisa ter muita força para conseguir ir contra todo mundo e virar bailarina. E o Patinho Feio conseguiu. Apesar dali ter uma zona de conforto, embora todo mundo estivesse bicando ele, empurrando ele, rindo dele, ele tinha um lugar protegido. Mas ele resolve começar a jornada dele do herói. E ele vai embora desse quintal. O primeiro lugar que ele chega num pântano e passam uns gansos selvagens voando. Vocês sabem que ganso é um animal selvagem, agressivo. Alguém aqui já teve uma corrida de ganso? Eu já tive. É uma coisa que você realmente pensa que você vai morrer. Eles são estridentes, eles são extremamente violentos. E os gansos passam e olham para o patinho e falam assim, nossa, como você é feio, mas a gente gostou de você. A gente está indo agora pegar umas gansas, você quer ir com a gente? Aí o Patinho Feio até fica meio assim, ele acabou de sair de uma pressão terrível, todo mundo contra ele, um rejeitado, né, um excluído, alguém diferente, esquisito. E alguém diz que gosta dele, apesar dele ser tão feio. Mas quando ele vai se animar com isso, vem um caçador e mata os 3 gansos. E detalhe, o cão do caçador quase que pega o Patinho Feio. Ele tem que sair voando. Ou seja, quando ele estava naquela pressão, né, normal com a gente, eu estou numa situação muito ruim, eu consigo sair dela e aí eu acho que o mundo é uma beleza. Eu posso fazer tudo fora das regras, né? Eu posso ser rebelde, eu posso virar a eterna juventude e que nada vai acontecer. Mas aí a vida me dá um choque de realidade. No consultório é assim. A pessoa chega, ou se separou, ou mudou de emprego, ou resolve que vai abandonar tudo e acha que conquistou o mundo, que ele pode fazer, acontecer, e de repente acontece alguma coisa traumática e ele descobre que a realidade não é tão diferente do quintal que ele estava, é uma outra realidade, mas também tem perigo. É uma dor muito grande quando você sai dessas fantasias e tem que voltar para a real. Mas o nosso patinho estava forte. Ele continua andando. Ele vê de longe um casebre, uma cabaninha, uma casinha. Ele chega até lá, tem uma velhinha, pega ele, um bichinho, leva ele para dentro e põe ele num sofá. Tem um gato e tem uma galinha. E o gato fala, que ótimo, chegou mais alguém para fazer companhia para a gente. Você sabe caçar ratos? Aí o patinho fala, não, eu não sei caçar ratos. Aí a galinha fala, mas então você põe ovo, né? Ele fala, não, eu também não ponho ovo. Ué, mas então o que você faz? Não sabe caçar ratos, não sabe pôr ovo, está fazendo o quê aqui? E novamente o patinho resolve ir embora. Ele não aceita ter uma identidade do que ele não é. Voltamos novamente para o consultório. Doutora, eu não aguento mais ter que fazer o papel do bom filho, do bom pai, do bom irmão. Eu não aguento mais ser o profissional perfeito. Eu estou cansado disso tudo. Eu preciso ser quem eu sou. Às vezes você para nisso. E a história que a gente contou do médico, ela se forma em medicina, cada vez que ela vê sangue ela desmaia, e ela joga para o inconsciente toda a vontade que ela teve de ser bailarina. De vez em quando ela vai ver alguma peça, alguma dança, e ela nem entende por que ela sai tão triste cada vez que ela vai ver um balé, que ela vai ver alguma coisa.
porque ela nem está lembrando mais que era o sonho da vida dela, que ela abriu mão e ela tenta até se convencer, tão bom, estou ganhando bem, uma coisa tranquila, meus pais falam de mim, tenho uma filha médica, que coisa maravilhosa, né? Mas o nosso patinho ainda não se deu por vencido. E ele fala, não, eu não vou tentar caçar ratos, e eu não vou tentar botar ovo, eu vou embora. E na vida é assim, né? Você pertence a um grupo. Você conhece alguém, você fala, nossa, eu adoro, né, ir à praia, fazer caminhadas, fazer trilha. Você já fez trilha? Não, eu nunca fiz nenhuma. Você não faz trilha? Você fala, não, eu não faço trilha. Ah, já sei. Então você gosta de jogar vôlei na praia? Não, eu nunca joguei vôlei na praia. Mas então o que você faz da vida? Não é assim? A gente continua com a mesma história do pertencimento. Ele não encontrou o grupo dele ainda, a turma dele ainda. E ele vai embora. Só que aí ele já está meio cansado, né? A energia dele, a libido, ela está recuando, ela tá pouca. E ele chega no lago e ele começa a nadar no lago. Sabe quando você começa a dar círculos? Eu ando, não acontece nada, eu tento isso, eu tento aquilo, e nada dá certo. E ele fica ali rodando naquele lago, estava inverno, e ele sente que ele começa a congelar. Ele começa a sentir que ele está paralisando. Não é assim? Quando a gente tem um problema muito grande, a gente paralisa, a gente não sabe que atitude tomar, e ele começa a congelar. Ele vai morrer. Aí, um camponês passa e vê aquele problema dele, vai lá no lago, tira ele, pega o tamanco, quebra aquele gelo todo, põe ele debaixo do paletó para ele se aquecer e vai levar ele para casa. Qual é a interpretação de Jung desse pedaço da história, que eu acho lindíssimo? É a hora que você descobre que você sozinho não vai conseguir sair do problema. Ele ia morrer naquele lago. Você precisa de uma ajuda externa, né? Aquele camponês é ajuda externa que veio dar a mão para ele, que quebrou o gelo e que o aqueceu, né? Quando você está no consultório, o analista é essa ajuda externa. Só que aí tem dois grandes perigos. Primeiro, o patinho achar, ou o paciente achar, já que você o acolheu, só que você conseguiu tirar ele daquela paralisação, daquele frio total que ele está, sem nenhuma comunicação com o mundo, porque ele está muito mal. Você vê no terapeuta o salvador. Ele é o meu salvador. E eu crio uma dependência dele. Sabe aquelas pessoas que levantam da cama e ligam para o terapeuta? Fulana me convidou para sair, sai ou não? Fulana disse que eu posso mudar de sessão, mudo ou não? Eu preciso comprar uma roupa, eu compro vermelho ou preta. É uma dependência total, porque ali está meu salvador. E o outro perigo é o terapeuta aceitar esse papel. Olha, o terapeuta é tão humano como todos que nós estamos falando aqui nas histórias. Nós somos falíveis. Então, o orgulho, a vaidade, né? Ele me vê como salvador. Que você aceite esse papel durante um certo tempo, sim. Você está dando a sua energia, o seu calor, para que ele consiga se recuperar. Mas, com o tempo, você tem que mostrar que ele tem todo o potencial e energia para resolver o problema dele. Você é só um facilitador. Você não é o salvador, né? Aquele ninho que ele está achando o máximo é artificial, é um momento. Então, quando o patinho chega na casa do camponês, ele está desarvorado. Ele está convivendo com um tipo de sentimento que ele não conhecia, o afeto, o acolhimento. Lembra do consultório? Ele não está acostumado com aquilo, ele foi rejeitado o tempo todo, é tudo muito novo. E quando ele chega na casa do camponês, os filhos do camponês, são 2 menininhos, recebem ele também maravilhosamente bem. Aí ele pira o que faltava. Ele fica totalmente desarvorado, ele pula de um lugar para outro, e os meninos entendem que ele está brincando, que ele está
achando lindo, né? Tudo que ele está fazendo. E aí ele derruba o leite, fica com leite. Aí ele vai sair do leite, cai na farinha. Ele fica branco. Isso, em psicologia, se chama branqueamento. Ou seja, eu chego com meus problemas, né? Eu saí daquele círculo, alguém me retirou dali, e esse terapeuta, esse analista, essa pessoa que está me puxando, ela vai no meu inconsciente e consegue clarear, dar luz. Porque tudo que está vindo à tona é meu. Só que vem tudo ao mesmo tempo, desorganizado. É aquela hora que às vezes você fala, não vou mais continuar em terapia. Gente, está uma loucura, eu vou voltar para o meu mundo normal. Quer dizer, eu tomo remédio para dormir, para acordar, eu vivo em depressão, eu choro sem saber por quê. Mas isso eu já conheço. O que está acontecendo agora eu estou com muito medo. Então, na história, o sentido esse sentido que ele dá, né, essa metáfora, ele ficou branco, ele sai de lá branco, porque ele está no processo de branqueamento. Por isso que a história diz que ele caiu no leite e que depois ele caiu na farinha de trigo, ele fica branquinho, ele está desesperado. É muita emoção ao mesmo tempo. E ele vai embora. No consultório, como é que acontece quando você percebe que o paciente está passando por esse processo? Eu espero que ele não vá embora. Os que ficam, alguns vão, não conseguem suportar. Os que ficam, ele entra num período que a gente diz de reclusão. Ele volta, a libido volta para ele mesmo. Ele vai chegar no consultório e vai falar de assuntos corriqueiros. Olha, hoje eu saí, fiz compra, eu fui com a minha filha não sei aonde, assisti um filme legal. Você entende que o inconsciente dele está dizendo, agora não é para mexer comigo. Está tudo muito confuso. Eu preciso de um tempo. Ele fala menos, tem maiores momentos de silêncio e você tem que entender isso e não mexer. Sabe por quê? Não teve o branqueamento, não subiu todas as emoções ao mesmo tempo. Ele precisa de um período para decantar aquilo. O que é decantar? Você põe uma substância, ela está escura, você deixa ela ali quietinha sem mexer, aquela substância mais grosseira, aquelas partículas mais pesadas, elas vão descer. E aí aquilo vai clarear, vai ficar límpido, eu vou enxergar de novo, eu organizei. Então, o seu paciente passou pelo branqueamento, você trouxe muita coisa à tona com ele, e ele agora precisa decantar aquilo. Então, você não mexe com ele. Você continua do lado, eu estou aqui. E aceita que se passe um tempo contando coisas do dia a dia, falando do filme que foi ótimo, enfim, o que ele quiser. Né? Ele precisa de um tempo para ele organizar aquilo, e aí sim, você voltar naquele assunto. Então, o nosso patinho feio saiu dali branco. A gente não fala isso. Eu fiquei branca, eu perdi a cor, eu fiquei pálida. Exatamente, né? Esse período de branqueamento. Ele fica rodando, andando, ele não sabe mais exatamente para onde ele vai, ele está decantando aquilo tudo, ele está meditando, ele está refletindo de tudo que foi dito, ele está organizando. O que eu posso falar primeiro? Né, quando eu voltar para o consultório, o que eu tenho que dizer isso aqui onde eu não quero mexer? Normalmente não precisa se dizer isso. Você toca em alguma coisa que ele não quer falar ainda, ele muda o assunto, ele não percebe que você disse, então você espera um outro momento. E aí ele se vê novamente no lago, mas ele ainda está num período ainda muito desarvorado, com todas essas emoções chegando. Normalmente a água, em psicologia, a água é inconsciente. Como ele está ainda muito desvairado, meio alocado ainda, meio tenso, ele não tem um lago tranquilo. Então ele se olha, ele vê a imagem dele totalmente distorcida. A água está revolta, o mar está encrespado, aquele lago está com ondas. Ele fala, nossa, mas eu sou muito feio mesmo, meu Deus, não tem jeito. Sabe de uma coisa? É tudo ou nada. Eu estou vendo aqueles cisnes lá voando, aqueles pássaros lindos, eu vou voar até lá. Quando eu chegar lá, eles vão falar, meu Deus, como é que ele ousa chegar até aqui tão feio desse jeito?
eu vou ser bicado de tudo quanto é jeito e eu vou morrer. No consultório, doutora, acabou. Agora é tudo ou nada. Eu vou assumir a identidade que eu tenho. Eu vou para a roça plantar. Eu vou criar galinha. Eu vou deixar essa profissão e vou para outra. Lembra que eu contei? Eu fiz isso. Eu era economista, 10 anos. Chega, não aguento mais, é tudo nada. Eu não fico bem com esse terno. E eu mudei de profissão. E você muda de casa, ou muda de lugar, ou começa outra profissão, ou faz as pazes com a sua filha, eu sei lá. Ele chegou no máximo. Essa identidade, essa rejeição, essa situação de vítima, eu não quero mais para mim. É tudo ou nada. Aí ele sai, que é lindo isso. Ele sai naquele voo, e ele já voa muito bem, ele não sabe que ele já é um cisne lindo. E quando ele vai chegando perto dos cisnes, ele abaixa a cabeça. Ou seja, pode bicar mesmo, estou esperando. E aí ele está com a cabeça abaixada, ele olha para baixo e se vê refletido no lago. Ele já tomou essa decisão. O inconsciente dele já acalmou. Ele já sabe agora o que ele quer. Então, o lago não está revolto, está tranquilo. E ele se vê um cisne lindo. Ele fala, eu sou isso, eu sou isso. Ele fala, meu Deus, como eu sou bonito. Vê se vocês entendam a história toda, não é? Para o pato chegar à conclusão que ele é bonito. Seria muito pouco, né? Seria menosprezar toda essa jornada do herói. O bonito é no sentido de que eu pertenço a algo, eu tenho um grupo. E eu normalmente só descubro isso no outro. Eu preciso do outro para me conhecer. Como é que eu sei que eu sou vaidosa demais? Se o outro é menos. Como é que eu sei que eu sou muito alta? Porque os outros são mais baixos ou vice-versa. Então eu preciso do outro para achar a minha identidade. Nós somos seres sociais. Então, quando ele fala eu sou bonito, quer dizer, eu pertenço a um grupo. Eu não sou esquisito. Eu só estava no grupo errado. Eu finalmente me encontrei. Aqui eu posso ser o que eu sou. Isso é o final da jornada, não é? Quando o príncipe consegue matar o dragão, quando ele consegue pegar o elixir que ele tem que levar para o rei. E aí como é que é na jornada do herói? Como é que são nas histórias? O herói volta para a comunidade dele, para a cidade dele, para ser homenageado por todo mundo, porque finalmente ele conseguiu o processo dele de individuação. Ele é um só. Normalmente ele casa com a princesa, ou seja, a energia masculina que você tem com a energia feminina que você tem junto e você vira uma pessoa só. Você tem as duas coisas e usa uma ou outra dependendo do momento. Então ele desce para o lago e ele vai receber o troféu. Todo mundo jogando migalhinhas de pão para ele, né? Para que ele possa ser visto, todo mundo dizendo que ele é lindo, e aí ele completa o processo dele. Antes de eu falar o final para vocês, eu acho que eu devia ter falado no começo, mas eu não falei. Eu me preocupei muito mais em contar a história, óbvio, é a minha profissão, é o que eu gosto. Que vocês me sigam nas redes sociais, que vocês não esqueçam de ativar o sininho de notificações, né? Então, sobre essa história, é isso que eu queria falar para vocês. E outra coisa, se vocês gostaram, se vocês ficaram com alguma dúvida, ou vocês têm alguma pergunta em relação a tudo que vocês escutaram, vocês podem ir no meu WhatsApp, fazer uma pergunta que eu respondo, tá? Ou, inclusive, que é uma coisa muito melhor, quando a gente conta uma história, você vai fazendo cenas na cabeça. E a psique, a sua essência, ou a sua alma, o nome que você quiser dar, a maneira dela se comunicar é com imagem. Por isso que existe a arte-terapia. Então, quando você está me escutando, você está fazendo imagem da história toda que eu estou contando. Vê qual imagem que mais chamou a sua atenção, ou para o bem ou para o mal, não importa. Provavelmente é no estágio que você está, do patinho feio, né? Você está no primeiro estágio, você está tentando sair do quintal ainda e não conseguiu, porque você já sabe que não é ali, mas você não sabe qual é ainda. Você está no segundo estágio, jogou tudo para o alto e a eterna juventude, dá para levar a vida brincando,
Me separei, comprei uma moto, deixei o cabelo crescer, fiz milhões de tatuagens e vou sair pelo mundo. E os filhos, como é que ficam? A vida. Algo traumático acontece e você cai na real. Você pode ter essas coisas? Pode, mas você tem que dosar. Não, você já passou dessa fase, né? Você já caiu na real. Você chegou no pato e você chegou na galinha e chegou no gato? Você resolveu ficar lá e tentar ser o que você não é? Não, você já saiu de lá. Você já está andando em círculos, você está meio perdida, ou você já procurou ajuda? Já sabe que você precisa de uma ajuda externa, que sozinha você vai morrer congelada mesmo. Você está rodando em volta. Tanto é que o patinho, quando ele bate as patinhas dele, que ele está no lago, é a tentativa dele, fisicamente, de tentar fazer alguma coisa por ele. Não adianta, ele vai congelando. Passou desse ponto. Ou você está desarvorado, começou a terapia, muita coisa foi para fora e você está pensando em desistir. Não desista, não. Né? Deixa decantar. Organiza essas emoções todas. Tudo que está saindo do seu inconsciente faz parte de você. São coisas que você não conseguiu resolver. O inconsciente, ele não está morto, não. Ele está vivo. Né? Então, em que parte? Ou você já está no voo? Em que parte do voo? Você ainda está de cabeça baixada, achando que vai ser picada? Você já está se encontrando com os cisnes? Ou finalmente você já está no lago? Eu sou o que eu sou, eu me encontrei, eu tenho o trabalho que eu quero, eu aceito a vida que eu tenho, é o melhor que eu pude fazer, eu otimizei. Tudo que eu tinha eu consegui aproveitar. Então eu tenho noção disso. Eu já estou lá não mais recebendo migalhas, eu estou recebendo um pão nutritivo que me alimenta. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem comentar sobre as etapas que o Patinho Feio passou, vocês podem colocar no WhatsApp que eu respondo. Muito obrigada. Um dia muito bom para todo mundo.